Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, que é candidato à reeleição, foi afastado do cargo por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Ele é alvo da Operação Edema da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Um suposto desvio de cerca de 54 milhões de reais dos cofres públicos é investigado. A repórter Caroline Fernandes tem as informações ao vivo. Boa noite, Caroline. Boa noite, Lacombe, Érica, a todos que acompanham o Rede TV News. Pois é, de acordo com as investigações, Paulo Dantas teria utilizado um esquema de funcionários fantasmas para desviar recursos da Assembleia Legislativa de Alagoas. A operação apura esse suposto esquema desde 2019, quando ele ainda era deputado estadual. E esse esquema teria sido mantido enquanto ele já ocupava o cargo de governador do estado. Além do afastamento dele do cargo por 180 dias, a Justiça alagoana também determinou a apreensão e bloqueio de bens do governador e de familiares. Segundo as investigações, os cerca de 50 milhões de reais desviados teriam sido utilizados para o pagamento de despesas pessoais, transferências para familiares e compras de bens. Além de Dantas, a mulher dele e a irmã também são investigadas. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Dantas e familiares, além da Assembleia Legislativa de Alagoas e o Palácio do Governo. Foram apreendidos cerca de 100 mil reais em espécie na casa do governador, outros 150 mil reais em dinheiro na casa de um cunhado dele e outros 14 mil reais em posse do próprio Paulo Dantas, que foi localizado em um hotel em São Paulo. A candidatura de Dantas é apoiada pelo ex-presidente Lula. Na próxima quinta-feira, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai analisar a decisão que autorizou a Operação Edema e o afastamento do cargo do governador que tem foro privilegiado. Os ministros vão definir se essa decisão será mantida. Se sim, quem assume o cargo imediatamente é o vice-governador, o José Vanderlei Neto, do MDB. Se Dantas for reeleito nos primeiros meses de mandato, quem assume o cargo de governador de Alagoas é o atual vice-governador na chapa, o Ronaldo Lessa, do PDT. Em nota, os partidos que apoiam a candidatura de Paulo Dantas afirmaram que essa operação se trata de um atentado contra a democracia e uma suposta um afastamento do governador para prejudicar a candidatura dele e beneficiar a candidatura adversária, a do Rodrigo Cunha, do União Brasil. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. A Polícia do Rio de Janeiro cumpriu 35 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de golpistas. Eles desviaram quase 8 milhões de reais de uma empresa da Baixada Fluminense especializada em ferro e aço. A casa de luxo num condomínio de alto padrão da Barra da Tijuca é uma das provas que a polícia conseguiu levantar contra a quadrilha. Com mandado de busca e apreensão em mãos, o delegado da Polícia Civil chegou cedo ao endereço. O dono da casa, que ainda estava dormindo, foi quem abriu o portão. Marlon Márcio Mendes Alvarenga é apontado como chefe do grupo que desviou 7 milhões e 800 mil reais de uma empresa especializada em ferro e aço da Baixada Fluminense. Ele acompanhou todo o trabalho dos policiais e, em seguida, foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos. O principal objetivo é reunir, identificar, localizar e apreender bens móveis, imóveis, escrituras, joias, dinheiro, que possa ressarcir o prejuízo causado por esses criminosos à empresa lesada. Outros 34 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em endereços de parentes de Marlon e pessoas identificadas como integrantes da quadrilha. Foram 6 meses de investigações e a polícia descobriu que o golpe milionário contra a empresa foi planejado com a ajuda de pelo menos um funcionário. Ele intermediou o repasse de e-mails falsificados para o departamento financeiro. Foram pagos quase 8 milhões de reais por produtos que nunca foram entregues. Simularam uma falsa negociação entre esses e-mails, na qual eles aprovavam a compra de materiais já habitualmente comprados por essa empresa lesada, e a partir dela, através da quebra de sigilo bancário deferida judicialmente, nós identificamos, rastreamos as outras contas que foram beneficiadas com as transferências.
Ao todo, 15 pessoas são investigadas e já foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio por estelionato e organização criminosa. Parte de um bairro de Contagem, na Grande Belo Horizonte, precisou ser esvaziada por causa de um grande incêndio. Moradores e trabalhadores tiveram que procurar uma área segura. O fogo atingiu uma fábrica que estocava produtos químicos. O fogo começou por volta das 8h30 da manhã. 18 funcionários que estavam no galpão conseguiram sair a tempo. Começou a subir labareda de fogo e nós optamos realmente por salvar as vidas. Aí saímos todos da fábrica, tiramos todos, fomos para o local de socorro, saímos e aí começamos a pedir socorro. O incêndio fora de controle atingiu 3 grandes tanques com substâncias químicas altamente inflamáveis. Uma fumaça tóxica tomou conta do bairro e alguns moradores tiveram que deixar as casas. A gente solicitou a evacuação até para não ter nenhum risco, mas a própria inalação da fumaça não é conveniente que seja feita a inalação em momento algum. Mas ninguém até agora relatou nenhum problema de saúde, nenhum problema tóxico. As chamas foram controladas depois de 5 horas. De acordo com os bombeiros, o laudo de vistoria do galpão está vencido há 3 anos, mas a empresa já tinha dado entrada no processo de regularização. Um turista morreu ao cair de uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará. Sérgio Murilo Lima de Santana tinha 39 anos e era de Belém do Pará. Ele e a esposa estavam de férias no Ceará. Ontem, Sérgio publicou um vídeo em uma rede social momentos antes de cair da tirolesa. De acordo com testemunhas, uma viga de sustentação se rompeu e provocou o acidente. O turista foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que o proprietário do equipamento e um funcionário prestaram depoimento e que aguarda o resultado da perícia feita no local. Em nota, a Prefeitura de Aracati disse que interditou todos os equipamentos de tirolesa do município para uma avaliação técnica. 3 pessoas foram presas numa abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-040 em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. No veículo parado havia uma bolsa com mais de 1 quilo de alexandrita. O mineral que seria levado para o Rio de Janeiro foi avaliado em mais de 120 milhões de reais. Os ocupantes do carro, 2 homens e uma mulher, vão responder por transporte irregular de pedras preciosas e sonegação de impostos. Em Belo Horizonte, 4 pessoas foram atropeladas por um carro desgovernado. 3 vítimas são guardas municipais. Os agentes estavam do lado de fora da viatura conversando com um colega quando foram surpreendidos pelo motorista que acelerou o carro em direção às vítimas. É possível ver que um dos guardas consegue pular para não ser pressionado contra o veículo. Das 4 vítimas, 2 tiveram ferimentos graves. O guarda Reinaldo Moreira Coelho, de 43 anos, que estava de férias, teve fraturas nas 2 pernas. Já o agente Emerson Almeida teve um ferimento nas costas. O homem que provocou o acidente, Aguinaldo Pereira dos Santos, de 47 anos, apresentava um quadro de confusão mental e também precisou ser socorrido. A Polícia Civil vai investigar as causas do atropelamento. Amanhã é o Dia das Crianças, uma das datas mais importantes para o comércio. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o setor deve movimentar mais de 13 bilhões de reais. Olha o Wilson aí, com 7 anos e apaixonado por futebol, ele já está no clima da Copa do Mundo. E sabe o que ele quer ganhar no Dia das Crianças? Figurinha da Copa do Mundo. O Miguel, de 6 anos, também já escolheu o presente dele. Pediu um sanduíche de Dia das Crianças. Um sanduíche. E aí, vai ganhar? Já ganhou. E o que mais? Vamos ver o que ele vai escolher por aqui. E não são só as crianças que estão animadas, os comerciantes também estão comemorando a data. A expectativa é que tenha um aumento, comparado ao ano passado, de uns 20% a 30%. E porque teve também um aumento da mercadoria, porque teve uma inflação muito alta, mas de que a gente consiga superar esse aumento da inflação e ter um aumento real das vendas. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o comércio deve movimentar mais de 13 bilhões em compras para o Dia das Crianças, 2 bilhões a mais do que no ano passado. Já o consumidor se diz disposto a gastar até R$ 241 com os presentes, R$ 42 acima do investido em 2021. Neste shopping aqui na Zona Norte de São Paulo, as vendas de brinquedos foram maiores no fim de semana
e ontem. Mas os comerciantes ainda esperam pelos famosos atrasadinhos, aqueles que deixam tudo para a última hora. A gente vai ficar aqui no shopping até as 10 da noite, também amanhã abrir bem cedinho, 10 da manhã no shopping, para que todo mundo consiga comprar o presente mesmo de última hora. Em novembro serão realizadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E depois de 2 anos de pandemia, as aulas presenciais têm ajudado os estudantes também na parte emocional. A preparação é puxada. Para se dar bem no Enem é preciso planejamento e uma rotina de estudos bem definida. As provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. E neste ano o desafio das escolas e cursinhos é auxiliar principalmente os estudantes prejudicados pela pandemia. Com a volta das aulas presenciais, o cursinho se preparou também para dar apoio emocional aos estudantes. Depois de tanto tempo em casa, muitos chegaram com dificuldades para se adaptar a um novo momento. Na figura do professor orientador, o estudante ele fala sim sobre as disciplinas, mas ele fala também das questões que afligem a família, os problemas socioemocionais que ele possui, ou seja, é todo um conjunto, é transformar o estudante num elemento mais complexo. João Vitor vai fazer o Enem de olho numa vaga no curso de Relações Públicas. E ele já percebeu que pode contar com o professor não apenas na sala de aula. Os professores que estão aqui, se a gente encontrar com eles no corredor ou até mesmo na coordenação, eles dão auxílio para a gente, dão dicas e ajudam a gente a se manter assim, tipo, na rotina e nas matérias. Como é que você se sente com isso? Mais seguro. Nos intervalos, cenas como esta são comuns. Uma roda com professor e alunos. O que parece uma conversa informal faz parte da estratégia de preparação para o Enem, com apoio psicológico. O aluno que sempre vai prestar provas de vestibulares, Enem, ele tem uma grande ansiedade. Agora, pensa, um aluno que já tinha essa ansiedade, que é natural, da faixa etária de idade, do processo, do momento da vida, com uma deficiência que ele sabe que ele tem, porque foram 2 anos, né, sem a presença de um professor em sala de aula. Então, sem o convívio com os seus pares, com seus amigos alunos, né, imagine isso. Esse aluno está extremamente ansioso. A Samela quer ser médica e está mais confiante tendo aulas presenciais. Eu estudei o ano passado online para o vestibular também. Eu não me adaptei, foi bem difícil porque eu não tinha o auxílio de professores, de tutores, dos amigos. Então, eu não consegui assim, me adaptar e agora com a volta do presencial, foi o melhor, assim, foi a melhor coisa para mim. O cursinho também, eu acho que foi a melhor coisa para mim. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, está no Rio de Janeiro. Ele participa de atos de campanha em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Lula chegou à cidade acompanhado da esposa Janja, da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e de lideranças locais do partido. Ele foi recebido pelo prefeito Vaguinho e participou de uma caminhada pelas ruas da cidade. Durante o evento, Lula discursou e prometeu reativar a indústria naval no Rio de Janeiro e também fomentar investimentos no estado. Depois dessa caminhada, Lula recebeu também o apoio do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e deu uma entrevista. Ele falou que vai aproximar a administração do governo federal das administrações das prefeituras. Amanhã de manhã, Lula participa de uma outra agenda aqui no Rio de Janeiro. Ele vai fazer uma caminhada no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Ao vivo de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda de campanha em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bolsonaro chegou por volta das 9 horas da manhã no aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina. Ao desembarcar, cumprimentou apoiadores e posou para fotos. Ele deixou a cidade por volta das 10h30, quando seguiu para Balneário Camboriú, onde participou de um evento com prefeitos e candidatos eleitos da região. Ao discursar, o presidente ressaltou as ações na economia e a queda no preço dos combustíveis. Hoje temos uma economia que exemplo para o
Em seguida, o presidente foi para o Rio Grande do Sul, onde se reuniu com prefeitos e lideranças partidárias. Na chegada, também foi recebido por apoiadores. Ainda no aeroporto, ele falou brevemente com a imprensa e seguiu para a Feira Nacional do Doce, em Pelotas. Os beneficiários do Auxílio Brasil têm até sexta-feira para atualizar as informações no Cadastro Único e evitar a suspensão e o cancelamento do pagamento. A regra vale para quem está há mais de 2 anos sem alteração nos dados. Mais de 260 mil famílias ainda precisam fazer a atualização pelo aplicativo do Cadastro Único ou pelo site do Ministério da Cidadania. Isso garante acesso a programas federais como Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada e Auxílio Brasil. O Ministério do Meio Ambiente anunciou que vai investir 150 milhões de reais na revitalização de parques nacionais de Minas Gerais. 7 parques vão receber os recursos, entre eles o conjunto de cavernas do Peruaçu, no norte de Minas. As obras vão facilitar mais de 450 quilômetros de estradas de acesso e cerca de 1.500 quilômetros de trilhas. A expectativa é atrair mais de 1 milhão de turistas. Os 150 milhões de reais que vão ser investidos são resultado da multa aplicada pelo IBAMA contra a mineradora Vale após a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, que deixou 270 mortos. Muito importante transformar em ações reais. Eu acho que o acordo de Brumadinho é um belo exemplo de como a gente pode transformar o meio ambiente, especialmente aqui em Minas, para trazer o turismo de natureza, que já existe, mas você precisa de mais infraestrutura. 3 parques vão receber mais investimentos. 25 milhões vão para o Parque do Caparaó, na divisa com o Espírito Santo, onde fica o Pico da Bandeira. O Parque da Serra da Canastra, que concentra os principais produtores de queijos artesanais do país, vai contar com 34 milhões. E o Parque do Cipó, na Grande Belo Horizonte, deve receber 26 milhões para a estrutura e monitoramento da fauna e da flora. O Fundo Monetário Internacional elevou a estimativa de crescimento do Brasil para 2022. O FMI acredita que a economia brasileira deve crescer 2,8% este ano, 1,1 ponto percentual acima da previsão feita pelo fundo em julho. A atualização foi publicada no chamado Relatório de Monitoramento da Economia Global. A Copa do Mundo deve impulsionar o comércio no Brasil neste segundo semestre, principalmente com a venda de televisores. Uma pesquisa apontou que mais de 20% dos torcedores pretendem comprar uma TV para assistir aos jogos da Copa. Nas prateleiras, televisores para todos os gostos e bolsos. A procura pelo aparelho cresce nessa época de Copa do Mundo. A Copa este ano vai ser lá no Catar, mas nem todo mundo pode ir para lá. E em casa, os brasileiros não querem perder nenhum lance dos jogos, é claro. Por isso, muitos torcedores acabam investindo e comprando um aparelho maior, com mais qualidade de som e de imagem. Nesta loja, por exemplo, a venda de televisores já aumentou em 20%. Os clientes começaram a procurar realmente televisão, começaram a procurar televisões maiores, tanto é que, o jogo da Copa é Copa. A expectativa é dobrar até triplicar comparado ao ano passado. O vice-presidente da ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, diz que a estimativa do setor é de faturar cerca de 91 bilhões e meio de reais até a Copa. Principalmente fomentado pela venda de telas grandes, aí a questão da Copa do Mundo, ela aproxima os brasileiros, ela traz para o lar de cada brasileiro a expectativa do Brasil sair vitorioso e dessas confraternizações aí, a aquisição de telas maiores ou de projetores de alta definição são uma das apostas de vendas para esse último trimestre do ano. Um estudo realizado por uma agência de pesquisa mostra que 24% dos torcedores este ano pretendem comprar uma TV. A TV ela possibilita uma sensação de estar dentro do jogo, de vivenciar as emoções junto com os jogadores, Então ela acaba sendo uma experiência imersiva, quase de que esquecer que está em casa e ter a sensação de que está no estádio. A pesquisa mostra também que 91% dos brasileiros preferem assistir aos jogos no conforto do próprio lar e 29% organizam a casa para o evento. A família da Luana está nessa estatística. Fez todo um investimento para adaptar o quintal, para receber a família e os amigos nos dias de Jogos do Brasil. A gente também
calibrou e instalou um telão que a gente já tinha aqui em casa e tem um projetor a caminho para poder assistir o jogo e reunir o pessoal. Nessa Copa a gente pretende concentrar mesmo e ser o esporte de todo mundo. Tem gente que prefere confraternizar com os amigos em bares e restaurantes. Não tem como assistir em casa. Eu pretendo assistir com meus amigos num bar, em festas que tá tendo por aí no Ibirapuera, em vários lugares, vários parques aqui da cidade. Então vou assistir na rua, vou assistir torcendo com bandeira pintado e vamos que vamos. E pensando nesse público, muitos comerciantes estão se preparando. Só neste bar foram adquiridos 5 novas geladeiras e 2 televisões. Uma infraestrutura para o pessoal aproveitar ao máximo e que tenha conforto, não tenha muito empurra-empurra, né? Que é a espécie. Quanto mais movimento, melhor, mas a gente espera acomodar todo mundo de forma confortável. Bem, agora é só esperar a chegada da Copa do Mundo. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Rede TV News de volta e hoje é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. De acordo com um relatório internacional, até 2030, o excesso de peso entre as crianças será uma epidemia mundial. No Brasil, existem mais de 6 milhões de crianças acima do peso. O Davi Lucas tem 10 anos e pesa 97 quilos. Ele já nasceu obeso e mesmo com a rotina de atividades físicas, tem dificuldade para perder peso. Tá muito difícil, é muito difícil perder peso, não é fácil. Davi é pré-diabético, quando ele tá só em casa, ele tem crise de ansiedade e come muito. Quando a gente tá em casa, a gente ainda controla, mas quando a gente não tá, ele acaba descontando na comida e comendo bastante. Tem muitas pessoas que me chamam de gordo, de baleia. Meu coração fica tão partido com isso, que quando eu chego em casa, eu choro muito. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde no ano passado apontam que no Brasil existem mais de 6 milhões de crianças com excesso de peso. Metade delas já são consideradas obesas. Fatores como estilo de vida, alimentação inadequada e hereditariedade são determinantes para os quilinhos a mais. Elas começam a escolher alimentos mais refinados, alimentos industrializados, e elas começam a ganhar peso, mesmo porque muitas crianças ficam muito tempo de frente da tela ou do celular ou do computador, então elas não gastam energia, elas não fazem atividade física. Então, quando você junta o fator genético, a falta de atividade física, como também o erro alimentar, faz com que essas crianças aumentam de uma forma muito grande essa obesidade. O relatório da World Obesity Atlas projeta que até 2030 a obesidade infantil será considerada uma epidemia mundial. De acordo com o documento, haverá um aumento da doença em 23% nas crianças com idade entre 5 e 9 anos e 18% nos adolescentes de 10 a 19 anos. No Brasil não será diferente. Até 2030, cerca de 7 milhões e 700 mil crianças estarão com excesso de peso. Essa criança pode ter risco de hipertensão, ela pode ter colesterol alto, ela pode ter problemas respiratórios, até chegar a ter apneia de sono. Alice sempre foi uma criança gordinha. Durante a pandemia, se tornou mais sedentária e ganhou muito peso. Ela desenvolveu uma pré-diabetes. Aí foi esse o start de que ligou o nosso alerta. Aí a gente buscou ajuda médica para resolver. Um tratamento deve ser multidisciplinar, tratamento de nutrição, com endócrino, com a psicologia, com atividade física também. Então, cada profissional vai fazer a sua intervenção. Mudar o estilo de vida da família com escolhas mais saudáveis vai fazer com que a criança tenha o resultado esperado e a família também. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, teve nova queda em setembro e acumulou a terceira deflação mensal seguida. Fazia 24 anos que isso não acontecia. A palavra ainda é nova para o brasileiro. Não sei o que significa. É alto e abaixando. Está baixando
baixando os preços. Os preços. O consumidor está mais acostumado com o contrário do que ela significa, a inflação. Que direciona o nosso preço, aí por isso que as coisas têm aumentado tanto, né? O IPCA caiu 0,29% em setembro em relação a agosto. E com isso, a inflação acumulada em 12 meses desacelerou de 8,73% para 7,17%. No ano, o índice está em 4,09%. O grupo dos transportes teve o maior impacto na queda, contribuindo com 0,41 ponto percentual. Este é também o terceiro mês seguido de queda nos transportes. Foi a gasolina que freou a inflação. E também tem a questão das taxas de juros também do Banco Central, que acabam restringindo a questão do consumo e fazem com que alguns outros setores também acabem reduzindo os seus percentuais. Como quase tudo que é consumido é transportado, principalmente por rodovias, o combustível influencia diretamente nos preços. Foi o que aconteceu com o grupo de alimentos e bebidas. O setor teve alta de 0,24% em agosto e apresentou queda de 0,51% em setembro. A primeira desde novembro de 2021, quando registrou índice negativo de 0,04%. No supermercado, a maior redução foi no leite longa-vida, 13,71%. Por causa da entre-safra e também da guerra da Ucrânia, que elevou o preço dos insumos agrícolas, o produto ainda acumula alta de 36,93% no ano. Agora, com o final da entre-safra e a volta das chuvas, a oferta do leite no mercado deve aumentar e o preço diminuir. O preço do óleo de soja também caiu 6,27%. Ainda vai demorar um pouquinho, precisaria mais uns 2 meses de deflação para poder equilibrar os níveis anteriores, para poder voltar o poder de compra dos consumidores. Hora do quadro, rodada de opinião. A melhora contínua da economia agora chegou à mesa dos brasileiros. Os alimentos ficaram mais baratos: arroz, feijão, carne. É o terceiro mês seguido de deflação, ou seja, inflação negativa. E isso não acontecia há 24 anos, desde 1998. Quanto menor a inflação, e vai cair mais até o final do ano, melhor é o poder de compra, principalmente para quem recebe salário mais baixo. Dos 380 produtos analisados pelo IBGE, os preços caíram para alimentos, bebidas, itens para as residências, comunicação e transporte. Aí entra também a queda nos preços da gasolina, que está gerando impacto positivo no bolso. A economia brasileira segue crescendo, deve fechar o ano em 3,2% na contramão do resto do mundo. E pensar que durante meses a campanha da oposição falava em despiora. Quem aí se lembra do tal melhorou, mas... Sem a redução a fórceps dos preços dos combustíveis às vésperas da eleição, a inflação ainda apresentaria uma pequena alta. Mas como o combustível aos poucos surte efeito em toda a cadeia, finalmente a deflação chegou aos alimentos. Ainda assim, 62% dos preços pesquisados pelo IBGE subiram. Claro que a notícia é boa para os brasileiros e também para o presidente que tenta a reeleição. Ainda assim, depois de todo esse esforço, com um mega pacote de estímulo fiscal e benefícios para baixa renda, caminhoneiros e taxistas, a economia brasileira vai crescer abaixo da média global. Os cofres públicos jorraram dinheiro, algo como 200 bilhões de reais acima do teto de gastos, para o PIB subir 2,8% este ano. A expectativa foi revisada hoje pelo FMI, abaixo da média global de 3,2%, e da América Latina e Caribe, com crescimento projetado em 3,5%. Continuamos na lanterninha. A judoca Mayra Guiar, de 31 anos, conquistou pela terceira vez o título de campeã mundial. No Uzbequistão, na final da categoria até 78 quilos, a brasileira venceu a chinesa Zhenzhao Ma. Até hoje, nenhum judoca brasileiro tinha conquistado o tricampeonato mundial. Um adolescente de São Paulo criou um projeto para crianças carentes e que elas tenham acesso a um álbum de figurinhas da Copa do Mundo.
Quem vê este garoto em meio a tantos álbuns e figurinhas da Copa do Mundo do Catar, nem imagina o que ele está planejando para os próximos 45 dias. O Alan tem 15 anos, é fã de futebol e colecionador do álbum da Copa do Mundo. Mas pensando em jovens e crianças que não têm a mesma condição financeira que ele e que gostariam de colecionar o álbum e as figurinhas, ele criou um projeto inclusivo, o Figurinha para Todos. A ideia é arrecadar o maior número de álbuns e de figurinhas para doação, já que o preço para ter a coleção completa está em torno de R$ 534. Cada um que for beneficiado pelo projeto receberá 670 cards, um número necessário para completar o álbum. A gente viu a matéria do menino que ele colecionou, fez o próprio álbum com as próprias figurinhas, porque ele não tinha condição de comprar. Uma das inspirações do Alan é o menino João Gabriel, de apenas 8 anos, que mora em Goiânia e viralizou nas redes sociais quando desenhou o próprio álbum. O João só precisou de papel e lápis de cor. Na minha escola eu fiz urnas para as crianças mesmo da escola colocarem figurinhas repetidas, né, nas urnas. E também as pessoas podem fazer Pix. E semana passada a gente comprou mais de 500 pacotinhos com o Pix das pessoas que fizeram. A primeira instituição a receber as doações foi o Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista, na Zona Sul de São Paulo. Mas se depender do Alan, outras ainda serão beneficiadas. Para ajudar e doar, basta procurar por ele nas redes sociais, no @Figurinha para Todos. Quanto mais pessoas entrarem, mais pessoas vão ser ajudadas com o projeto. O Rede TV News termina aqui. Boa noite. Boa noite.